Hoje você vai aprender a fazer um risoto digno de restaurante de chefe renomado aí na sua casa. Eu sou Igor, Emanuele tá ali, porque hoje ela tá com o cabelo digno de Maria Bethânia. Ele não tá querendo aparecer, e esse é o canal Onde a Fome Levar. Hoje eu comando porque a receita é minha, eu aprendi, eu desenvolvi as técnicas, eu desenvolvi não, roubei. E agora eu vou te ensinar a base, o passo a passo para você ter um risoto perfeito de restaurante na tua casa. Não é difícil. Vamos lá, o primeiro passo para todo risoto, para a base de todo risoto é o caldo. E a gente vai precisar de 3 ingredientes para esse caldo. Você pode ter caldo de legumes, caldo de carne, o caldo que você preferir, mas o básico são 3 ingredientes que é cenoura, cebola e salsão. Não é tão fácil encontrar salsão, então você pode usar salsinha? Vai do teu gosto, irmãos. Mas o certo é cenoura, cebola. Certo? Entre aspas. Usa o que tu quiser. Mas cenoura, cebola e salsão você vai ter um resultado legal. Esse é o que eu encontro como resultado legal, que parece com alguns chefes que a gente já comeu também. Não ficou muito legal isso, né? Comparece com o risoto de alguns chefes que a gente já comeu também, tá? Primeiro passo é cortar tudo. Então, corta a cenoura, pica o salsão. E a cebola a gente faz um pouquinho diferente. A cebola a gente vai cortar lá no meio e separar as pétalas dela. E jogar na panela com casca e tudo, tá? Pode usar a casca, você deve usar a casca. Um dos truques que eu uso é simplesmente tostar tudo antes. Na panela, no fogo pura mesmo, você vai jogar a cebola, sem nada, sem óleo, sem nada, jogar a cenoura, jogar o salsão ou qualquer outra coisa que você vai fazer o caldo e deixar ela dar aquela tostada. Os legumes, no caso, você vai deixar dar aquela tostada, deixar dar aquela pegada no fogo, porque ele vai ajudar a liberar sabor. Então dá essa tostada e depois você entra com a água para fazer o caldo. Eu inventei de colocar um pouquinho de vinagre balsâmico, mas isso aí é invenção minha, você não precisa usar e nem é tão fácil encontrar vinagre balsâmico em alguns lugares. Esse é o caldo básico para você fazer qualquer risoto, seja de camarão, de cacio e pepe, que é queijo e pimenta só. Qualquer risoto que você for fazer, esse é o caldo básico. Você vai deixar esse caldo ferver. Use panela de pressão, que vai ser mais simples, por 20 minutos na panela de pressão. Mais ou menos 40 a 1 hora na panela normal. E depois você vai usar esse caldo para fazer o risoto. Como o nosso risoto era um risoto de polvo, que a gente fez numa live no nosso Instagram, e se você não segue, você perdeu essa live ao vivo, onde você pode tirar dúvidas comigo, que não sei nada, mas você poderia tirar dúvidas se você quisesse. Então a gente fez um risoto de polvo, então um dos passos era no caldo, no próprio caldo que a gente estava fazendo, usar o polvo. Ou seja, eu primeiro dei um susto no polvo, que é aquela técnica onde você mergulha o polvo várias vezes e tira rapidamente, só para isso ajudar a amolecer, a deixar o polvo mais macio. Então a gente fez isso e colocou o polvo lá dentro, fechou e deixou ferver por mais ou menos 20 minutos. Então a primeira parte, que é o caldo, já vai estar lá no fogo, finalizada, e você aprendeu a fazer um caldo, base de todo o risoto agora. Então vamos aprender a fazer as técnicas do risoto, técnica original, tá? Técnica italiana de verdade. Uma das coisas que você vai precisar, que talvez você não tenha em casa, é vinho branco. Se você não tiver, não tem problema. Vou te ensinar um substituto para qualquer um poder usar. E é uma parada que todo mundo vai ter em casa com certeza. Você tem que ter arroz arbóreo para fazer risoto. O arroz correto para risoto é o arroz arbóreo porque ele tem mais amido, ele solta mais amido, e o amido é muito importante para a gente ter aquela textura do risoto. Mas se você não tiver arroz arbóreo, você pode usar o outro, mas aí o resultado vai ser diferente, vai ser um pouco diferente. Mas também dá para usar, sinceramente. Não dá. A gente sabe que arroz arbóreo não é fácil de encontrar e quando encontra é caro. Então, quer usar arroz normal? Usa, mas tenta procurar um pouquinho o arroz arbóreo, que vai ser bem legal. O arroz arbóreo é aquele que tem o grão um pouquinho mais curto, ele vem geralmente numa caixinha todo embalado. Tá escrito arroz arbóreo, ou arroz próprio para risoto. Então você vai encontrar assim no mercado, é só procurar. Lembrando que essa receita ela vai dar de 2 a 4 porções de risoto, dependendo se você come muito ou pouco, tá? Então, o primeiro passo é você pegar meia cebola e cortá-la em cubinho, cortar em cubinho. Aí você vai pegar essa cebola, vai colocar o azeite na panela, deixar o azeite lá esquentar bem e entrar com essa cebola e deixar ela suar, é o famoso suar, deixar ela ficar translúcida, transparente, não precisa fritar a cebola há muito tempo, tá? Só deixar ela um pouquinho lá e quando ela pegar uma corzinha, começar a perder a cor no caso, você vai entrar com o seu arroz, com 1 xícara de arroz mais ou menos. E aí você vai fritar esse arroz bastante, tá? Você vai fritar, você vai mexer e deixar ele lá fritando um pouco. E aí a gente entra naquele ingrediente que eu falei. Pra gente ajudar esse amido a soltar, a gente precisa de alguma coisa ácida. Então a gente entra com um vinho branco, uma dosezinha, 50 ml mais ou menos de vinho branco para essas 2 xícaras de arroz, já é o suficiente. Ah, Igor, mas eu não tenho vinho branco. Não é fácil de achar onde... Eu não sei se não é fácil, porque cachaça vende em qualquer lugar, sinceramente. Mas eu não tenho vinho branco em casa, não tenho a mão aqui. Simplesmente no caldo, quando você finalizar esse caldo de cozinhar, você vai lá e espreme um limão. Você espreme um suco de limão, pronto. Tá feito, vai ter o mesmo efeito e funciona bem
E aqui em casa a gente andou fazendo com limão por muito tempo, né? Muito tempo a gente andou fazendo com limão. Inclusive na live eu fiz com limão porque meu vinho branco a gente não bebe. Então nosso vinho branco ele oxidou, estragou e eu não consegui usar. Então a gente tive que fazer com limão. Então se você tiver vinho branco, depois que esse arroz fritar bem, não é pra fritar, não é pra queimar o arroz, tá? Mas depois que ele fritar bem, você entra com um pouquinho de vinho branco e deixa ele reduzir, deixa esse vinho branco sumir. Se você não tiver vinho branco, você só espreme o limão no caldo e aí que vai começar a brincadeira do risoto. E o que é a brincadeira do risoto? Você vai colocar caldo, pegar o caldo, colocar o caldo no arroz e mexer bem. Você vai mexer bem, você vai ficar muito tempo mexendo. Sério, você tem que mexer bem. Você vai mexendo e mexendo e mexendo. Então, toda vez que o caldo secar, você coloca mais caldo, mais uma concha de caldo e mexe. Arroz secou, uma concha de caldo e mexe. O arroz secou de novo, uma concha de caldo e mexe. Por quê? Essa mexida no arroz é o que vai fazer soltar o amido e vai deixar ele com a textura de risoto, aquela textura mais grudada. E quem fala pra você que risoto tem creme de leite pra ficar cremoso, é mentira, tá? É essa que é a técnica pra fazer o amido soltar e o amido vai dar aquele caldinho mais grosso, mais ligado no arroz. E por isso que o arroz arbóreo é importante, porque ele tem mais amido, e quanto mais amido, melhor pro risoto. Você vai ficar uns bons 20 minutos mexendo e colocando caldo, mexendo e colocando caldo, e aí a gente tem aquela questão do arroz al dente. O que é arroz al dente? Se você morder o arroz e sentir que no meio tem algo duro parecendo uma areia, ele ainda não está al dente. Mas se você morder e sentir que ele tá rígido, deu uma grudadinha no dente de leve, mas não tem nada durinho, nada fazendo aquele croque, esse é o ponto do arroz al dente, tá? Pelo menos é assim que eu percebi. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente foi num restaurante muito famoso aqui no Rio, que é o The Heaven, e lá eles não servem o arroz nesse ponto. O arroz dela não chega a ser molengo, não é aquele arroz totalmente cozido, porém ele também não é al dente dessa forma, dessa pegadinha. Então ele é um arroz macio, tá? Só um arroz macio. Então vai do seu paladar. Se você já é acostumado a comer arroz al dente, faz al dente, deixa um pouquinho menos. Se não, você só vai mexendo e colocando até ficar no ponto que você gosta. Então vai provando, certo? Aí provando sempre. Então depois de um tempinho colocando o caldo e mexendo, você vai notar que o seu arroz ele vai estar com uma textura onde você passa a colher no meio e ele demora um pouquinho para voltar. Então esse que é o ponto bom, quando ele vai estar bem ligado, e aí a gente vai entrar com os ingredientes finais. Se você tiver, por exemplo, for fazer risoto de camarão, por exemplo, você já vai fazer o camarão numa panela à parte e entrar com esse camarão lá no risoto nessa hora, quando o risoto já estiver bem ligado, já estiver quase finalizando. E a gente entrou com os pedaços de polvo nesse momento. Depois que você estiver quase finalizando o risoto, pronto para terminar, você vai entrar com o queijo parmesão, tá? Você pode usar outro queijo? Pode, mas o resultado vai ser diferente, mas o queijo parmesão. Você bota a quantidade de queijo que seu coração mandar, que a gente bota pouco porque a Emanuele não gosta de queijo, né? Eu entrei com mais ou menos, aí tem 60 gramas de queijo, mas entre 100 e 150 ele vai ficar muito mais queijudo. É a quantidade ideal de queijo parmesão ralado, tá? Parmesão, compra o parmesão e rala, tá? Porque não confia nesses queijos de saquinho, não. Não sei se vocês repararam, mas eu não coloquei sal nem no caldo e sal nem no arroz. Então agora, depois do queijo, que a gente vai acertar o sal. Caldo não vai sal, tá? Caldo não vai sal. E aí você acerta o sal, coloca uma pimentinha do reino se você quiser. E aí a gente vai desligar esse risoto. Depois de você mexer, incorporar o queijo, deixar ele bem derretidinho, você desliga o fogo do risoto e você vai pegar 2 colheradas de manteiga gelada. Manteiga gelada. Posso usar margarina? Pode. É para usar manteiga, mas se quiser usar margarina também pode. O resultado vai ser sempre diferente de um para o outro, mas se querendo usar margarina não vai dar muita diferença. Então você vai ter que colocar bastante manteiga, 2 colheradas bem cheias de manteiga ou margarina, tu que usa aí o que tu quiser. E vai mexer, colocar, adicionar e ir mexendo, tá? Depois que você incorporar, esse risoto está pronto, é só empratar e aí é sucesso. Se você é novo aqui, não esquece de clicar no botão de curtir, se inscrever e ativar o sininho para você não perder nada. Inclusive, seguir lá no Instagram, onde a gente faz essas lives e a gente tem um contato muito mais próximo. Então é legal que você siga lá também. E esse é o resultado final do nosso prato. Esse prato é da Emanuele, porque, por incrível que pareça, eu sei fazer receita, mas ela emprata melhor do que eu. E a gente, no final, uma dica legal é você colocar um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de limão. Você pode pode espremer um limãozinho em cima do prato, que fica também bem legal. Então, essa é a receita básica para você fazer qualquer risoto. E você pode usar cogumelo, pode usar camarão, tem gente que faz risoto de frango. Então, você vai colocando o que sua mente mandar, mas a base é essa, do caldo e a base do próprio arroz, do risoto. E tudo isso vai estar aqui embaixo na descrição para você seguir. Uma coisa legal é que a gente já fez até risoto de beterraba com vinagre balsâmico, com caramelo de vinagre balsâmico. Isso estava lá no nosso Instagram. Quem acompanha lá viu, então dá para fazer risoto de tudo. Então é isso, esse não foi um review, foi uma receita, e eu tô sozinho porque eu que comando as receitas diferentes aqui em casa.
Se... É isso. É, essa parte quem faz é a Manuela, então eu não sei muito bem o que eu tenho que falar. Então é isso. Se você quer saber pra fome, se você quer saber pra onde a fome vai levar a gente na próxima, fica por aqui e tchau!